Olá, aqui é a Val, eu sou mentora e coach de relacionamento, especialista em reconquista. E no vídeo de hoje eu vou falar para você como é que funciona um processo de reconquista. Por quê? Uma aluna ela perguntou o seguinte: eu me afastei, eu mandei uma carta lá pro ex, e aí me reaproximei dele, e só que ele disse que é melhor estar como está, e se afastou de mim, disse que não quer voltar. O que eu faço? Então eu explico nesse vídeo, tintim por tintim, como funciona um processo de reconquista para que realmente você tenha o resultado de forma assertiva. Não é simplesmente sumir para ele vir atrás e não é depois você se reaparecendo na vida dele achando que isso vai funcionar, porque isso aí é coisinha de novela, é coisinha de filme. A técnica não é assim que funciona, eu vou ensinar no vídeo de hoje. Mas se você não me segue aqui, aproveita para me seguir, dá um like aí, não vai demorar muita coisa para você dar um mísero like. Quando você deixa o seu like aí, você está dizendo para mim que faz sentido esse conteúdo e eu fico mais estimulada a produzir conteúdo. Além disso, você está estimulando esse canal aqui a crescer, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Então, por favor, deixa aí o seu like, faz o seu comentário, dá um oizinho aí no comentário, para que você também me ajude, né? Para que esse conteúdo ele chegue a mais e mais pessoas. Assim você vai estar se ajudando, porque vai vir mais conteúdos, o YouTube vai entender que esse conteúdo é interessante para você, vai aparecer mais conteúdos bons, relevantes a respeito para você. Então você está se ajudando, você está ajudando o canal e você está ajudando para que outras pessoas, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que também precisam. Então um segundinho aí de um like, inscrever-se no canal, fazer um comentário, não vai te custar muito. Vamos para o assunto do vídeo. Tentei a reaproximação depois da carta e ele disse que prefere como está. O que eu faço? Então, olha só, tem muita gente aí misturando um monte de coisa, vê muita coisa na internet. Às vezes até age da maneira certa, mas depois, quando é o momento de agir certeiro, erra. Qual é o problema? Tem gente aí que fala de método de carta. Às vezes eu uso, não é carta, mas uma mensagem aceitando o término, né? Um pedido de desculpas. Às vezes eu faço isso, não carta, não uma mensagem, um texto assim curto. Às vezes eu utilizo quando necessário, a depender do caso. Vamos supor que foi esse o caso dela. Ela falou lá que aceitava e tudo mais. E, gente, o fato é o seguinte. Quando você manda esse tipo de fechamento pro ex, é importante porque você dá uma rasteira cognitiva nele. Assim, você diz, olha, realmente o nosso relacionamento não tá dando certo, você tá certo, é melhor terminar e tal. Só que quando você dá essa rasteira, o que eu ensino para as minhas alunas? Eu digo para elas o seguinte, eu falo assim, olha, você precisa manter aquilo que você falou. É importante você manter a sua decisão, porque não adianta você mandar uma carta de adeus, uma carta de desculpa, uma carta aceitando o término, e depois você se mostrar indisponível. Aí o que eu digo? Some, desaparece da vida da pessoa, demonstra que você está seguindo sua vida, e realmente, sendo você uma mulher, né, que segue aqui meu canal, você não vai fazer jogo, você vai realmente cuidar da sua vida. Você vai realmente cuidar da sua vida, vai realmente fazer coisas interessantes, buscar aqueles projetos que estavam engavetados, que você deixou para trás, às vezes porque estava no relacionamento, tomando seu tempo. Então vai fazer teus cursos, fazer uma viagem, fazer coisas, né, que realmente agreguem valor, que você tire o foco daquela pessoa, tire ela como sendo o centro da sua felicidade. Eu sei que faz falta, mas a sua felicidade ela tem que vir de você. Então você vai passar por um processo de interiorização, saber as coisas que te dão prazer, que te fazem bem, além de estar com aquela pessoa. Só que aí vem o período de reaproximação. Por quê? Porque essa coisa de some que ele vem atrás, está na musiquinha lá da Anitta. Às vezes acontece para algumas alunas minhas, mas são casos isolados. Então é necessário sim a reaproximação. No meu método existe sim a etapa de reaproximação. Só que nessa reaproximação, em hipótese alguma, você pode demonstrar para o ex que você tem intenção de voltar.
porque é como se você tivesse desfeito tudo que você fez. Poxa, você mandou lá o texto, a carta, seja lá o que for, desapareceu da vida dele. Olha o tempo, né, que você fez de preparo ali do terreno, porque esse é o preparo do terreno, deixa ele curioso, deixa ele assim, poxa, será que realmente ela aceitou e tal? Diminui a memória negativa, né, vai limpando ali o empilhamento emocional negativo, e aí quando você reaparece demonstrando, dando a entender que você quer voltar. E no caso dessa seguidora aqui, ela deu a entender, acho que diretamente, que queria voltar, tanto que ele disse que prefere ficar como está. Então isso aqui é um indicativo de que ela tentou a reaproximação pedindo para os dois voltarem. Então ela mexeu o quê? Com o consciente dele. Mexendo com o consciente, o cérebro dele vai dizer o que para ele? Aí o cérebrozinho dele vai dizer assim, olha, ativa lá, né, nele, olha, essa mulher me causa dor, me causa sofrimento, durante o relacionamento não estava bom, então é melhor não, já que eu consegui, já tive a coragem de finalizar esse relacionamento, de sair dessa zona de conforto, né, tive coragem de finalizar, pra que eu vou voltar para essa pessoa? É isso que o cérebro dele vai dizer para ele, não, é melhor não. Então, na reaproximação, você não pode mexer com o consciente da pessoa, você tem que mexer com o inconsciente dela. E, gente, isso é muito poderoso, porque o inconsciente governa mais de 95% da nossa tomada de decisão. É muito poderoso mexer com o inconsciente da pessoa. Então, se você sabe mexer, sabe envolver ele pelo inconsciente, as chances são que a reconquista ela vai acontecer. Mas como é então que você vai mexer com esse inconsciente dele? Primeiro, quando você aceitou o término, você já começou a fazer isso. Você já começou. A história é essa. Aí você mandou a carta, já começou a mexer com o inconsciente. O erro foi na aproximação ir lá e ativou o consciente. Então ele entrou em modo de defesa, você volta para a estaca zero. Qual é a forma correta? É na reaproximação você continuar o processo de ativar o inconsciente. No meu método, o que eu trabalho? Eu trabalho uma reaproximação lenta e gradual. A reaproximação precisa ser lenta e gradual para você não chegar dando susto lá no ex, né? Não chegar lá dando a entender que você quer voltar. Não, ali é que você vai mostrar as mudanças que você fez na reaproximação. Ali é que você vai conseguir enlaçar ele mais ainda. De que forma? Quem entra no meu método, quem faz a mentoria comigo, depois que eu escuto ali a história da pessoa, que eu faço algumas perguntas, que eu faço o diagnóstico, vejo se a pessoa ela tem que realmente fazer afastamento, se ela não tem que fazer, ensino para ela como ela deve agir em cada situação, se ele reaproximar, se ele falar alguma coisa, se ele entrar em contato. Aí vem a reaproximação, que é quando ela já deixou de ficar muito afastada dele, aí agora ela vai reaproximar. Como é que eu faço? A reaproximação lenta e gradual, ela tem 3 degraus que eu trabalho, que é desapego, seguido de harmonização e, por último, a conexão entre o casal. Então, junto com essa aluna, nessa mentoria, o que eu faço? Eu pego ali, eu pergunto para ela algumas coisas relacionadas às questões, aos assuntos que eles têm em comum, e a gente vai criando motivos para ela entrar em contato discretamente. Aí, em cada uma dessas etapas, eu construo os momentos, né, dela entrar em contato de forma discreta, como eu falei, e aí dou também um intervalo de tempo. No desapego, você vai fazer um contato e vai desapegar mesmo, para ele perceber, porque o primeiro contato que você faz, o ex vai pensar que você está querendo voltar. Então faz um desapego ali e desaparece. Depois o que a gente faz? Começa com a harmonização, que é uma etapa onde você começa a trazer lembranças, começa a trazer... oferecer algumas ajudas para ele, mas aí eu junto com a aluna, pego com ela aquele fator específico, né, da relação, até para não mexer com coisas que vai trazer lembranças ruins, porque tem que ter esse cuidado, tem que ser coisas que tragam lembranças boas, lembranças legais entre o casal, para ativar essa memória positiva nele. E aí, um segredinho que eu busco também é manter na harmonização o que? Uma constância de conversas, né?
Só que essas conversas, elas têm que, não é para ficar batendo papo com eles, tem que ter um pico e você parar. Já que vocês estão tendo assuntos ali, assuntos em comum, estão falando alguma coisa, você percebe que a conversa está no pico, é hora de parar a conversa, deixa ele ser o último, para você poder voltar no dia seguinte. Por quê? Porque na harmonização, o ideal é você ter o gatilho da continuidade. Ele já está acostumado a ficar recebendo mensagens suas novamente, esperar por você novamente, por você falar e de repente você some. Aí a gente começa a aplicar gatilhos, né, de tensão sexual, coisas do tipo assim: olha, daqui a pouco eu falo contigo, olha, a conversa tava boa, mas eu vou precisar sair aqui, mas amanhã eu tenho uma coisa importante para te falar. Então são assim algumas estratégias maléficas, né? Porque vai mexer com o inconsciente dele. Olha, a conversa tava boa, muito bom falar com você. Você validou a pessoa, né? Foi muito bom falar com você. Mas é o seguinte, eu preciso sair agora. Você deixa ele na curiosidade. Vai sair o quê? Vai fazer o quê, né? Eu preciso sair agora. Aí já gera curiosidade. Mas olha, amanhã eu tenho uma coisa pra falar com você. Então você já joga um gatilho da antecipação e aí já joga a possibilidade do que ele vai esperar uma mensagem sua amanhã, mas você já não manda de manhã pra ele a mensagem, vai mandar de tarde. Então esse homem começa a ficar enlouquecido, você começa a provocar borboletas na barriga dele, sabe? Porque vai usando técnicas como essa. Técnica, por exemplo, você pode usar já na harmonização. Tensão sexual, né? Olha, desculpa, eu não posso falar agora, né? Eu tô entrando no banho, porque ele vai lembrar de você. Mas, gente, tudo isso é no momento certo, na hora certa, na etapa correta. É preciso aferir muito bem o clima ali desse processo de harmonização, para você ir entrando com cada processo, com cada etapa, mexendo ali com o inconsciente dele, para que você faça de forma certeira. Porque, por exemplo, você pegar um exemplo desse que eu dei e fazer logo no primeiro contato, logo nos primeiros contatos, nos primeiros dias, ele pode até sentir raiva de você, a depender do motivo do término. Então a gente tem que limpar algumas coisas, tem que perceber o que aconteceu entre o casal, para poder ir brincando gradativamente com essas questões, entendeu? Então, e aí por último vem a conexão, a etapa de conexão, quando o casal ele já estão ali conversando, tá harmonioso, ele tá em dúvida se você quer voltar ou não, se você tem outra pessoa, se tá falando com ele só por uma questão realmente de, sei lá, de cordialidade. Aí vem a etapa de conexão, porque ele não quer te perder. É preciso aferir muito bem o clima ali desse processo de harmonização, para você ir entrando com cada processo, com cada etapa, mexendo ali com o inconsciente dele, para que você faça de forma certeira. Porque, por exemplo, você pegar um exemplo desse que eu dei e fazer logo no primeiro contato, logo nos primeiros contatos, nos primeiros dias, ele pode até sentir raiva de você, a depender do motivo do término. Então a gente tem que limpar algumas coisas, tem que perceber o que aconteceu entre o casal, para poder ir brincando gradativamente com essas questões, entendeu? Então, e aí por último vem a conexão, a etapa de conexão, quando o casal ele já estão ali conversando, tá harmonioso, ele tá em dúvida se você quer voltar ou não, se você tem outra pessoa, se tá falando com ele só por uma questão realmente de, sei lá, de cordialidade. Aí vem a etapa de conexão, porque ele não quer te perder. Porque você também começa a gerar o medo da perda nele, né? Demonstrando essa liberdade, essa independência emocional, essa leveza, sabe? Esse desapego, o tempo inteiro desapegada, demonstrando novidades ao longo desse processo em que vocês estão se falando, não batendo papo, porque as pessoas elas ficam, até alunas minhas VIP, que eu acompanho todo o processo, ficam assim desesperadas. Olha que eu tô ali com elas no WhatsApp, tirando dúvida. Val, mas ele não falou mais nada. Calma, lindona, calma, não é pra ficar batendo papo. Ele é seu ex, se for pra ficar batendo papo, ele vai virar seu amigo. E o processo, ele é lento e gradual, são pílulas gradativas para mexer com o inconsciente dele. Fica tranquila que vai voltar e volta, né? E funciona se você aplicar da maneira correta. Mas se ficar ansiosa, querendo toda hora bater, que nem aconteceu no caso dessa aluna, né? Já chegar propondo a volta, aí é que ele realmente não vai querer voltar. É por isso que vem aquela famosa frase, muita gente fala assim, no meu caso não tem jeito, eu já tentei de tudo, não deu certo, porque tem toda maneira errada, né? Porque você não sabe o caminho, não sabe os atalhos,
não sabe chegar lá, então tenta da maneira errada. Ah, eu fiz a carta milagrosa que viu lá na internet, alguém falou de um método da carta, e aí me reaproximei, e ele disse que era melhor. Lógico, é porque tá errado? Não, o método da carta lá de quem você viu até funcionaria, mas se você continuasse de uma forma correta, o problema foi que na reaproximação você melou todo o processo, entendeu? Então, funciona, dá certo, mas você tem que saber o caminho. Então, se você quiser saber melhor sobre como é uma consultoria comigo, entre em contato aí via direct, se tiver no Instagram, ou se for no YouTube, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que você pode ficar sabendo a respeito.